Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão presentes em nome de Jesus Cristo. Hoje venho trazendo uma palavra de edificação para o corpo de Cristo. E se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 44 em diante. Jesus diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a parte mais importante aqui que eu quero grifar aqui para os irmãos. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Porque o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, no 47 e no 48, Jesus fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, né? Mas vim para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então Jesus está falando o quê? Sobre a questão de crer em Jesus. Se crer, é igual Paulo falou, se crer com a tua boca e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, tem o senhorio da tua vida, então será salvo. E como que você crê? Na Bíblia. A palavra de Deus, nós devemos crer. A gente tem esse dever, né, de crer na palavra do Senhor. E mais, né, para trás desse texto, Jesus deu um discurso e ele fala aqui no capítulo 8, no verso 24, ele fala assim, ó: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Jesus está dizendo que muitas pessoas, elas têm essa mentalidade de crer em Jesus, né? De estar no primeiro momento acreditando, mas por que somos cristãos? Porque acreditamos em Cristo e sabemos que
Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a esperança que ele trouxe para nós, para que nós possamos ressuscitar também no último dia, porque nós cremos que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e está acima na glória, acima de todos os céus. Entende? Então, essa é a ideia central do Evangelho. Porque quem crê em Jesus tem que andar como ele andou. Tem que fazer as mesmas obras que ele fez. Ele é um exemplo a ser seguido. É o modelo. Então, nós devemos entender que o Evangelho não se trata somente de teoria, mas sim de prática. Entende? Mas sim de prática. Porque a gente não pode ser mais aquela velha pessoa. A gente não pode fazer as mesmas práticas que aquele antigo eu fazia. Entende? Então, por isso que ele fala, né? Aquele que está em mim, né, tem que negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo, né? E tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Então Jesus, ele fala em João, né? Ele fala assim, no capítulo 5, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E ele fala no 39, capítulo 5, verso 39, ele fala assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Entende? Então, todas as Escrituras, elas são baseadas em Cristo como o nosso central, o nosso centro de conhecimento, e de fé na prática. Então, aqui no capítulo 11, no verso 25 e 26, ele fala assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Entende? Por quê? Porque o Evangelho é a salvação, é a vida eterna, é uma vida pós-morte, entende? Nós iremos ressuscitar com Cristo, da mesma forma que Ele ressuscitou, seremos ressuscitados, entende? Então, assim, todo esse tempo que a gente está pregando Jesus Cristo, a gente está dizendo uma coisa só, que a gente crê. Por isso que a gente fala, por isso que a gente não está mais fazendo as nossas vontades, andando nos nossos próprios caminhos. Nós estamos negando a si mesmo, as nossas paixões, porque eu creio. Porque se eu não cresce, eu estaria fazendo a minha vida, a minha vontade, vivendo da minha forma. E aí sim eu seria uma pessoa que não iria acreditar. Então,
Por isso que Jesus Cristo iria morrer na cruz. Entende? Para mim, ele morreu na cruz e não ressuscitou. Não é verdade? É por isso que Paulo fala, se eu não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, então para que eu vou ficar fazendo isso? Vivemos a nossa vida. Vamos fazer aquilo que bem for e amanhã, o que importa amanhã? É verdade? Não, mas a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou. Este é o centro das atenções do Evangelho. De que ele viveu e ressuscitou. E é por isso que você foi convocado para ser ressuscitado juntamente com ele, juntamente com Cristo, entende? Então, por isso que Paulo fala, fomos batizados com Cristo na sepultura. Tchau, acabou. Entende? Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, mas eu também sei que eu vou viver depois que eu morrer. Tá entendendo? É por isso que eu estou aqui. É porque eu criei no Evangelho. Eu criei na palavra de Deus. Eu sei que é o poder de Deus. Eu sei que é vida eterna para mim. E para você. E para todos nós. Porque se eu ficar pensando, para quê? Eu preciso deixar Jesus habitar neste templo para mim ter um propósito nessa vida. Qual é o propósito? Qual é o propósito? É voltar para minha casa. É voltar para minha casa, é estar diante do meu Pai, né? E todos nós também. Olha que maravilha, que lindo isso, né? Saímos do Pai e voltaremos nele, voltaremos para Ele, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele nos deu esse direito, nos resgatou com o seu próprio sangue, foste comprado por um bom preço. Então, tudo isso dá a entender que o Evangelho é mais do que perfeito. É mais do que perfeito. Porque as boas notícias são essas. É que você, mesmo depois de morto, vai viver. E nunca vai morrer. Você não morre. É o seu corpo que fica abatido. É o seu corpo que cai. Entende, irmãos? Então, a questão a questão do Evangelho é isto. No capítulo 17, verso 26, ele fala assim: e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tem amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus está em nós. Este é o amor, este é o sentimento que a gente tem. Porque a gente prega para que as pessoas escutem, para que elas se libertem da escravidão da morte. Porque o pecado te condena à morte, mas Jesus te liberta para a vida eterna. E essa é a palavra que ele deu. Então, irmãos, a gente tem que estar muito atento, porque Pedro fala em Atos 4:12, ele fala assim, 11:12, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É o único. Então a gente está fazendo aquilo que já era de se esperar. Porque Jesus Cristo, ele precisa de pessoas, ele necessita que as pessoas creem nele, não que ele precisa de alguma coisa, né? Mas ele quer isto, é a vontade dele. É por isso que ele morreu, entende? Não é porque ele precisa de alguma coisa, não, é porque é a vontade dele. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai, é igual Jesus ensinou, a vontade do Espírito que está em você. O Espírito que está em você está clamando, né? Está clamando Papai, está clamando Deus. Ele está ali pedindo, né, para que este encontro aconteça o mais breve possível, né? Quando você estiver na glória. E aí sim, você vai ter um encontro real com o teu Pai, o teu Salvador, o Senhor de todos. E em Romanos, no capítulo 8, Paulo ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Muito forte isso aqui, muito. Entende? Então o seu espírito, ele sabe que esta carne, este templo, este tabernáculo, vai cair uma hora ou outra. Não estejais com medo da morte, mas com medo daquele que pode tirar a seu nome do livro da vida. Entende? E no 13 ele fala assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é por isso que a gente não pode fazer aquilo que a gente tem na cabeça. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e viver de qualquer forma, e viver, né, sabe, né, como que as pessoas falavam antigamente, a Deus dará, viver a Deus dará, né? Porque a pessoa vive como se não tivesse o amanhã, né? E meu pai também, muitas vezes eu pregava para ele, ele falava, morreu em terra. Entendeu? Porque a pessoa está vivendo no pecado e Cristo está pregado naquela cruz e ele sabe que para ele não vai sair dali. Então por isso que você vai ser julgado, porque se Jesus Cristo viveu, então por que não credes? Por que você não creu no Evangelho? Você viveu segundo a carne, não viveu segundo ao Espírito, porque quem ressuscita é o Espírito que dá vida e dá sopro, fôlego de vida, né? Eu até vi um vídeo que é um exemplo maravilhoso, assim, que é uma sabedoria muito grande, assim, que é um exemplo, assim, fundamental, que o nosso corpo, nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né?
Então, assim, é a mesma coisa que uma luva, né? A luva é a imagem de uma mão, é a imagem e semelhança de uma mão. E ela tem utilidade, né? Ela tem utilidade, ela tem um propósito que é ser usado pela mão, né? E assim é o nosso corpo. Deus fez a sua imagem e semelhança para que ele pudesse viver aqui dentro, entende? Para que nós possamos enxergar o propósito de vida e paz em Cristo Jesus e ser cheio do poder de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que muitas coisas grandes possam acontecer, não pelo nosso nome, mas para a honra e glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, se a gente não tiver Cristo, de nada serve o nosso corpo. É a mesma coisa a luva. Se você não tiver a mão, para que você vai ter uma luva? Ela fica sem um propósito, ela fica inutilizável. Não serve mais para nada. E ali ela é descartada. Mas se você tem uma luva, se você tem uma mão, provavelmente você não vai descartar ela, porque ela tem utilidade. Entende? Então, é isso que devemos fazer. Dar utilidade ao nosso templo, tabernáculo, para que o Espírito Santo faça as obras através de nós. Nós somos simplesmente um conduíte que está ligado ao céu e o Espírito de Deus paira sobre nós e faz com que nós estejamos sempre fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que os irmãos recebam esta palavra no nome de Jesus Cristo e que nós possamos ter o conhecimento e o entendimento do Evangelho a fim de que todos possam ser salvos. Mas se não for todos, que a maioria entenda o teu propósito, que é o propósito de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. E eis que o Senhor está sobre nossas vidas e há de nos guardar. Eu creio, irmãos. Como diz Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Continuemos com esta fé maravilhosa, para a honra e glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós e que, querendo Deus, nós possamos voltar aqui para ministrar o Evangelho de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Um abraço a todos os irmãos, que todos fiquem com Deus.